Olá galera, bem-vindos a mais um de aula referente à disciplina Algebraial e Geometria Analítica. Aqui eu vou fazer um exercício no qual eu vou obter a equação reduzida a partir de elementos da elipse. A gente já fez alguns exercícios desses, certo? Com outros elementos. Então, o ideal é que você misture esses elementos, exercícios com esses elementos, né? Com foco, alguns ele dá o foco, alguns ele dá o centro, outros ele dá os vértices, outros ele dá pontos. Então, faça o máximo possível para você adquirir a habilidade para trabalhar com todos esses objetos, certo? E aí, nesse sentido, mais um exercíciozinho desse tipo, ó, mudando os elementos, claro. Determine a equação reduzida da elipse de vértices A1, A2, dado por A1 igual, de coordenadas menos 10, 0, A2 de coordenadas 10, 0, e a excentricidade igual a meio. Quer dizer, o achatamento dela, a proporção de C para A é meio. Né? Então, uma dica que eu sempre dou é, faça o gráfico. Ou pelo menos comece no esboço. Por quê? Porque o gráfico ele te ajuda a visualizar a questão, que você tem e o que você precisa. Então, temos aqui. Então, primeira coisa é, essa elipse, o eixo maior dela está sobre o eixo X ou o eixo Y. Aqui são os vértices. Olha que a variação aqui de menos 10 a 10 ocorreu na abscissa. Então, ela vai estar sobre o eixo que? X. Então, vamos tentar ensaiar um desenho desse negócio aqui, tá certo? Então, aqui você tem o eixo X. E você tem o nosso eixo Y. O que acontece? Ó? Então, no eixo X eu vou marcar meu primeiro A1 é menos 10. Ela passa bem nesse ponto. Ó, e aqui, a uma distância relativamente parecida, vamos marcar aqui o 10. Ela passa aqui também. O que acontece? Ó? Então, o que eu já tenho? Vamos tentar fazer um desenho aqui, um esboço parcial, né? Dela, nossa elipse. Certo? Esse tamanho aqui, gente, como é que ele recebe o nome? De menos 10 a 10. Ele vale 2A. Ó. Então, 2A vale quanto? De menos 10 a 10, 20. Ou seja, 2A igual a 20. Ou seja, o tamanho mesmo, pensando em módulo, né? Você pode até colocar o módulo se você quiser. A gente costuma usar a letra A sendo positivo. Então, quando eu estou falando tamanho, supõe que seja positivo. Então, A vale 10. Nesta brincadeira, tem outra coisa que a questão me deu. A excentricidade é igual a meio. Quer dizer, a relação de C para A é meio. Então, a excentricidade, que é C sobre A, vale 1 sobre 2. Ou seja, né, C sobre 10 igual a meio. Né? Meio é nossa excentricidade. C eu não sei quem é. E A eu sei quanto vale, vale 10. Por que eu estou achando C, gente? Porque assim, para eu escrever a equação reduzida, eu preciso disso aqui. Ó. Por que ela foi assim e não foi com B aqui embaixo de X e A embaixo de Y? Porque o eixo maior dela está sobre o eixo X e A, como é sempre o maior valor, ele vai ficar abaixo de quem do eixo que contém ou é paralelo ao eixo, né, X, no caso. Né? O eixo que contém, ou seja, paralelo a ele. No caso, como o nosso vértice, nosso centro, ele está na origem 0, 0, aí aqui ele passa exatamente sobre o eixo X, tá certo? Então, o A é ali. Aí você fala, tá, professor, mas vou achar o C, mas eu quero o B, porque o A eu já tenho. Tá, mas existe outra relação, que me diz que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Logo, o B ao quadrado, ele vai ser quem? A ao quadrado menos C ao quadrado. Então, se eu achar C, eu acho B. Então, terminando aqui, ó, C vai dar 10 sobre 2. Né, passa multiplicando aqui, que vai dar 5. Logo, B ao quadrado igual a A ao quadrado menos C ao quadrado, que vai ser quem? 10 ao quadrado menos 5 ao quadrado, que vai dar quanto? 100 menos 25, que vai dar 75. Logo, minha equação reduzida, já tem ela aqui. Ela vai ser da forma
x ao quadrado sobre a ao quadrado e não x ao quadrado sobre a ao quadrado, pela explicação anterior. Então a gente é só substituir, ó. X ao quadrado sobre a ao quadrado. Ah, aí você fala, ó, ô professor, você não tirou a raiz, né? Porque o b ao quadrado que vale isso. Então b vale raiz de 75. Faltou essa partezinha. Você podia deixar o 75 lá ou raiz de 75 ao quadrado, né? Então, me passei aí. Então, ó, o a vale 10, você vai escrever aqui 10 ao quadrado. E o b vale raiz de 75. Você vai botar raiz de 75 ao quadrado igual a 1. Isso aqui é uma forma que eu gosto de escrever, mas normalmente no livro não vem assim, ó. Qual é melhor? Eu gosto dessa porque a gente está vendo os elementos da elipse ali. Se a gente fosse esboçar o gráfico mesmo, a gente aqui está um passo a mais do que aqui. Certo? E também assim, tomar cuidado, que às vezes vem esse valor aqui pequeno, que é um exemplo que é muito comum. Tudo bem, aqui já terminou a equação. Essas duas, né, a questão. Então essas dois itens aqui são equivalentes. Eu já vi erros assim, ó, x ao quadrado sobre 2 mais y ao quadrado sobre 3 igual a 1. E o cara me dizer que esses caras aqui são os tamanhos de, no caso aqui, A, né, que é o maior, e esse aqui B. Não, na verdade, isso aqui é uma pegadinha. Você tem que olhar assim, ó, raiz de 2 ao quadrado mais y ao quadrado sobre raiz de 3 ao quadrado. Então, se eles não tiverem raiz, você cria uma raiz ali. Tá certo? Como eu fiz aqui. Então, cuidado, porque quando os valores são pequenos, induz esse tipo de erro. Por isso que eu gosto de deixar as coisas bem claras. Se você vê o quadrado aqui, sim, aí você vai estar olhando. Então, o semi-eixo maior vai medir 3, né? E o semi-eixo menor vai medir raiz de 2. Ou o eixo maior vai medir 2 vezes esse valor aqui, 2 raiz de 3, e o eixo menor vai medir 2 raiz de 2. Certo? Só uma consideraçãozinha, um erro que ocorre. Então é isso aí. Espero ter entendido, né? Muito obrigado e até a próxima.